Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip. Vamos falar de tênis, US Open. Daniil Medvedev está nas semifinais após derrotar o compatriota Andrei Rublev por 3-0, 6-4, 6-3, 6-4. O placar engana um pouco, né? Porque foi um jogo de quase 3 horas, né? Quase uma média de 1 hora por set. Então, não foi um jogo tranquilo. E todos os sets o Rublev chegou em algum momento, tá com uma quebra-frente, tá jogando um bom tênis. Mas é aquela história, né? Eu acho que se tá faltando algo pro Andrei Rublev, assim, para dar esse próximo passo, é a capacidade de sustentar esse alto nível durante o jogo todo, né? Nitidamente ele no final da partida ele tava exausto, né? E o Medvedev parecia que estava pronto para mais 2 sets, né? Há uma diferença grande na questão de como aguentar o físico. E esse é o problema de jogar contra o Medvedev, né? Fisicamente você é destruído com o passar do jogo. Você pode até começar bem, mas com o passar do tempo você vai perdendo eficiência. O De Minaur sofreu isso, né? Num jogo de melhor de 3, você consegue manter a intensidade por mais tempo, porque o jogo é mais curto. Mas é aquela história, numa melhor de 5, você tem que ganhar do cara, batendo bola o tempo todo, entende? E o jogo do Medvedev é preparado para isso, né? Ele não faria esse jogo, né, defensivo, né, de prolongar pontos, se não tivesse condição física para sustentá-lo durante a partida inteira, né? E é chato jogar contra o Medvedev, porque toda a bola volta, e não é qualquer tipo de bola, é profunda, rápida, e ele tem uma leitura muito boa, né? Ele consegue, pelo posicionamento do seu pé, pelo ângulo da munheca, até decifrar onde você vai colocar a próxima bola. Isso é algo que, por exemplo, o Djokovic tem muito bem. O Djokovic, fisicamente, ele não está no nível de 10 anos atrás, mas aqui ele está muito bem, né? Ele tem sabe telegrafar exatamente o que o jogador vai fazer antes de executar. Isso é uma coisa que jogadores muito diferenciados têm. E assim, o Medvedev é muito bom nisso, né? Ele tem esse dom que o Djokovic também tem. Eu acho que assim, o que falta pro Medvedev é abusar um pouquinho mais das paralelas, né? Ser um cara também mais regular, ele deu as oscilações no jogo, inclusive nesse último set ele foi quebrado 2 vezes pelo Rublev, mas é aquela história, né? É um tenista muito, muito perigoso o Daniil Medvedev, né? Quando esse cara tá jogando bem, é difícil bater de frente, né? Porque é muito qualidade, né, nas defesas, ele saca bem, né, quando tá com confiança. É um jogador, tem alguns golpes de definição. Eu acho que esse foi talvez o grande ponto fraco da carreira do Medvedev, de não ser um definidor tão competente como, por exemplo, é o Djokovic, entende? Ele comete alguns erros que parecem evitáveis. Mas acho que ninguém se defende tão bem quanto o Medvedev, né? Impressionante como ele transforma uma bola que, para muitos tenistas, assim, quando atacam, é uma bola vencedora e ele faz um contra-ataque, entende? O Christopher O'Connor ficou louco, né? A quantidade de backhand que ele colocou na paralela, e o Medvedev coloca aquele forehand na cruzada a uma velocidade absurda, com a profundidade, ângulo irritantes, entende? Por isso que o Djokovic não gosta de jogar contra o Medvedev, né? Porque é um jogo que atrapalha muito dos golpes preferidos do Djokovic, que é os ataques na paralela, porque o Medvedev chega no golpe e cruza com muita, assim, eficiência, né? Ele tem esse golpe, assim, esse forehand paralelo quando tá entrando, né? Torna o Medvedev um jogador intragável no fundo de quadra, né? E assim, a questão é que ele tá confiante, né? Ele faz isso. Ele não é um tenista que se intimida para os adversários. Ele luta até o final, tá lutando por todo ponto, e é por isso que é tão complicado jogar contra o cara, né? A questão é, às vezes, que falta um ajuste pro Medvedev, né? Por exemplo, contra o Alcaraz, talvez mudar um pouco essa posição de devolução. Funciona contra 99,5% dos tenistas, mas contra o Alcaraz, por exemplo, ele precisa de fazer uma coisa diferente na questão de devolução e manter o nível de saque um pouco mais alto, né? A questão é que é mais uma campanha de destaque do Medvedev no US Open. Nas últimas 5 edições, pelo menos em 4 semifinais, tem pelo menos 2 finais, tem um título. Então, assim, em quadras duras, é assustador o que esse cara é capaz de fazer, né? Acho que casa muito bem com o jogo dele, e essa questão de não ter o famoso bad bounce, né? Que é quando a bola quica, né? E bate na área regular e vai para outro lado, é uma coisa que ele detesta, né? Não é algo que ele consegue se adaptar tão bem quanto outros tenistas, né? Não existe, né? Tipo, no saibro, na quadra de grama tem, mas na quadradura não tem. Então ele consegue ter uma noção de como bater na bola, né? Uma confiança que assusta, né? E assim, ele fez um 6-4, 6-3, 6-4, gente, contra o Rublev.
O Rublev é tenista do 8 do mundo, né? Já foi número 5, né? É um tenista que tem vitórias espetaculares. Ele já ganhou do Nadal, ele já ganhou do Djokovic, ele já ganhou do Federer, entende? Esse cara tem vitórias contra tudo quanto é tipo de tenista, é um dos melhores da atualidade, tem um forehand maravilhoso, melhorou muito o backhand, mas como eu disse, falta consistência dentro do jogo, entende? Porque na hora de enfrentar os caras ali de top 20 para baixo, ele dá conta, entende? Ele consegue ganhar 90% desses jogos, mas na hora de enfrentar os caras do top 10, ainda mais num jogo como esse daí, né? Aí tá faltando algo, né? O Rublev no melhor tênis, por exemplo, fez uma das performances mais magníficas que eu já vi, que foi a vitória contra o Nadal em Monte Carlo. O nível de tênis, olha os melhores momentos desse jogo, olha o que o Rublev jogou naquela partida, foi magnífico, mas era uma melhor de 3, né? Tipo, eu não sei se Roland Garros ele conseguiria repetir isso contra o Nadal, né? Então, é um cara que eu gosto demais, o Andrei Rublev. Tem tempo ainda, né? Tem jogador que demorou para conseguir encaixar o tênis na melhor qualidade dele. E assim, você sabe que o Rublev tem todos os golpes, né? Mas tá faltando trabalhar a questão um pouquinho mais do voleio. Hoje ele teve dificuldades. Óbvio que o Medvedev é um grande passador, mas ainda assim faltou um pouco mais de cuidado. Do outro lado é aquele caso, né? Quadradura, Medvedev, nunca subestime isso, né? Por mais que haja até bons históricos, Deminal veio de 2 vitórias contra o Medvedev. Perdeu, entende? Esse cara numa quadradura eu não subestimaria jamais, né? É um jogador fantástico. Daniil Medvedev faz um ano impressionante, mais de 50 vitórias. É um ano bem melhor do que o de 2022. Essas boas campanhas de Grand Slam é muito bom, porque o tênis precisa de caras assim, caras que estejam ali para tentar ameaçar e não te dar a certeza, por exemplo, de um título do Djokovic, do Alcaraz. Por mais que o Alcaraz tenha jogado melhor que o Medvedev nas últimas 2 partidas, tenha conseguido vitórias bem grandes, né? Eu ainda acredito que o Medvedev ganhe dele, né? Eu acho que tem condições de fazer isso, né? E tem tênis, né? Você olha para esse jogo aí, cara, não é qualquer um que consegue bater de frente, né? Como eu disse, né? Não é à toa, ele tá indo longe em quase todo o US Open. Ele é um jogador extraordinário e hoje é mais uma amostra disso. Grande atuação, apesar de algumas irregularidades no saque, muito devido ao clima hostil, umidade alta, calor. Mas a questão sustentou o nível durante boa parte do tempo e foi o suficiente para vencer o Rublev em sets diretos. Por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.